Eu quero tratar de uma questão que eu ouço há muitos anos, né? Eu comecei a publicar no Orkut, tem muitos anos isso aí. E aí recebi várias denúncias no Orkut de pessoas que eu não conheço, ou conheço, não sei, que deve ter sido gente que eu conheço também. E perdi o Orkut. Aí eu não quis mais saber do Orkut e comecei a trampar no blog da Google, o Blogger. E de lá pra cá, eu ouvi vários comentários sobre questão financeira, né, de ficar rico, ganhar dinheiro com a internet e tal. Algumas pessoas com comentários nocivos, né, energia, aquela que chamam de energia ruim, né? Energia ruim é ótima, são pessoas mal intencionadas. E pessoas que tinham algum tipo de curiosidade para saber se eu ganho alguma coisa. Esse negócio de querer saber se a pessoa ganha e quanto ganha é estranho. E na maioria dos casos. E pessoas querendo saberem como eu trampo. E pessoas bem intencionadas, preocupadas comigo, de querendo saberem se eu ganho dinheiro, algum dinheiro com isso aí, para ver se para me ajudar, o dinheiro me ajudar. Mas uma coisa que sempre foi clara, já que eu comecei a trabalhar na internet, já era adulto, já tinha um certo conhecimento, certa habilidade, como era trabalhar na internet. Por mais que algumas coisas mudaram, o básico nunca mudou. O que mudou basicamente foi adicionar, basicamente ganhar dinheiro com a internet. O que não mudou nada, só atraiu mais gente nociva, na maioria dos casos. Então, tudo que dá dinheiro, tudo que dá status, tudo que dá poder é atrativo para pessoas malignas, porque ele dá mais recurso para fazer o mal, são pessoas usurárias. E de forma alguma eu tô falando que as pessoas que estão preocupadas comigo se eu ganho dinheiro com a internet ou não, tem isso ou querem que eu seja assim ou pensem que eu sou assim. Embora as pessoas boas sejam extremamente caluniadas e difamadas desde o começo da vida. E realmente, eu sempre falo com você, eu comecei a ter um amigo ou outro verdadeiro, porque eu nunca tive. Porque eu cresci sendo caluniado e difamado. Então as pessoas que se diziam minhas amigas são as pessoas menos nocivas durante a maior parte de minha vida. Sempre foram falsas, né? Porque eu sempre soube que pensava mal de mim. Eu sei o comportamento de uma pessoa honesta, uma pessoa que gosta mesmo, que conhece você, que confia em você, que acredita em você, que sabe como você é. Eu sei como é o comportamento, a natureza, o respeito, o amor, o carinho, o cuidado, a preocupação. E sei das pessoas que estão ali, não tem isso por você, mas por algum motivo é alguma conveniência, porque você não maltrata, você não dá patada, você não é falso. As pessoas melhores, entendeu? São as menos horríveis. Eu sei, desde a infância eu sei que as pessoas são muita gente que se dizia minha amiga e gostava de falar por aí que é minha amiga para adquirir uma confiança, para poder conseguir mais informação a meu respeito e outros benefícios, sempre foram falsas. Porque não precisa ser inteligente para pensar que pessoas que facilmente aliciadas, facilmente manipuladas, elas acreditarem que eu sou as piores coisas que existem, já falam que eu sou pedófilo, falam que eu sou ladrão, assaltante, traficante, cometo golpes, todo tipo de coisa. Não é. Se a pessoa acredita nisso, a gente não pode, de forma alguma, estar esperando que essa pessoa goste de você de verdade, que tenha um sentimento positivo, que você possa contar com essa pessoa, que essa pessoa confie em você. Então, as pessoas que não inventam isso. Agora, as pessoas que inventam, claramente, são as piores pessoas. Você não pode contar nunca, porque elas lhe prejudicam. Elas são das pessoas que criam as mentiras, que difamam, espalham. Então, eu nunca tive amigo de verdade, nem amiga de verdade, nunca. Passei a ter, talvez há pouco tempo, um ou outro que não foi exposto que foi exposto a essas coisas, mas tinha algum nível mínimo de intelecto para não ficarem dessa forma. E olha que eu tô falando de pessoas que me conhecem há 20, 30, 40 anos e não sabem como eu sou, não me conhecem, ficam nessa falsidade, nessa mentira, né? São pessoas claramente que a gente não pode esperar nada, não só pelo caráter, não só pela falta de recurso intelectual, virtude, mas pela falta de inteligência. Uma pessoa que conhece uma pessoa como eu, como outras, e há 10, 20, 30, 40 anos, e ainda assim pensa mal de uma pessoa como eu,
como tem outras aí, não é uma pessoa que tem muita inteligência, nem muito interesse em lhe conhecer, lhe saber a verdade, quer seu bem, tem um sentimento positivo, tem algum tipo de positividade com você, alguma intenção positiva. Ela não tem esse interesse, não tem um apreço por você, nunca teve e nunca terá. Se você contar aí 10, 20, 30 anos, até mesmo um dia, uma semana, um mês, um ano, o que for, são pessoas que eu nunca pude contar e nunca contei. E eu convivo com essas pessoas de vez em quando, eu me bato com elas. Nunca me enganaram. Elas pensam, elas são prepotentes, arrogantes, estou enganando ele, eu sei que eu não gosto dele, babá, ficar na falsidade. Mas não é difícil você pensar, concluir isso aí, não precisa ser um Sherlock Holmes, tem muita coisa, não precisa ser Sherlock Holmes. E a gente não pode esperar dessas pessoas, nem que ela tenha inteligência para se libertar de uma situação dessa. Até porque elas estão nessa situação com várias outras pessoas, são manipuladas por várias outras pessoas. E muitas vezes são o que a gente chama de macacos voadores. Então vamos lá. Eu não estou de forma alguma falando que as pessoas, como teve um camarada meu disse há pouco tempo que estava com essa preocupação de ganhar dinheiro. Aí eu não expliquei muito bem, mas deixar claro aqui para vocês. Quando a gente trampa com linha de produção, existem tipos de linha de produção. Você botar vídeo na internet é uma linha de produção, como uma fábrica de software, uma fábrica de carro, uma fábrica de móveis. E existem detalhes na linha de produção. As linhas de produção não são iguais só porque são linha de produção, estão em processo de fabricação. E darei um exemplo. Quando você projeta um processador, leva muito tempo e tal. Até os upgrades que a gente... Hoje em dia não se projeta muito processador, né? Você faz upgrade. Se adiciona calculadores. Então quando você projeta um processador, você leva muito tempo, demora muito. Mesmo que você já tenha todo um processo ali, todo a receita de bolo, né? Todos os critérios para você fazer um processador. Aí você projeta. Você tem um trabalho, né? Que o processador é um algoritmo, né? Então, um algoritmo físico baseado em transistor. Até porque o processador tem que ser algoritmo para poder saber interpretar o algoritmo de software. É algoritmo de hardware, algoritmo de software. Então quando você projeta um processador desse, você tem muito trabalho, mas em compensação você não tem mais trabalho. Você bota em linha de produção e fabrica. Como é só fabricar, é pouco tempo. Muito tempo é você projetar aquilo ali. Mesma coisa do software. Se você está projetando software, leva um tempo, esforço e tal. Dependendo do software, leva muito tempo, muito esforço. O custo é alto. Mas você botou em linha de produção, já era. A não ser que você seja uma fábrica, uma empresa que você projeta software para terceiros. Então você está sempre no processo de projetar aquilo ali e fabricar. Mesma coisa é o carro. Você tem um trabalho para projetar uma Lamborghini, mas depois que você projeta é só a linha de produção, né? Claro que pode ser uma produção um pouco mais lenta, porque tem fábrica de carro especial que bota para o carro ser todo montado à mão, ou uma parte dele ser montada à mão, para ser um produto único, né? E com todo carinho e qualidade. Acredite, um Lamborghini, por mais antigo que seja, uma Ferrari, um carro assim, é outro tipo de carro. É o que eu chamaria de carro mesmo. Os outros são de brinquedo. Esses carros que a gente encontra pela rua são carros de brinquedo. Então, observe que as linhas de produção têm diferenças, né? Então, você criar um software toda vez é aquele trabalho sempre. Claro que depende da complexidade, mas é aquele processo de criação, não é uma linha de produção que você projetou e parou. Mesma coisa é a produção de vídeos ou qualquer tipo de material para a internet, texto, áudio, vídeo, imagem. Nesse caso, é um mercado, é um tipo de trampo que é assim. Eu trabalho com qualidade, muita qualidade desde o começo, né, com inovações de conhecimento e tal. E isso requer muito tempo, muito esforço, muita dedicação, muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho. Para manter nessa qualidade, você precisa de tempo, né? Por exemplo, eu botei uns vídeos há pouco tempo no YouTube com o tema espaço. Eu passei muito tempo pensando naquilo ali, pensando nas músicas. Muitas vezes eu trabalho na rua, né? Eu tô com fone de ouvido ali, pegando um trem, um ônibus, andando. Eu tô trabalhando na mente aqueles vídeos ali. E leva tempo para estar na qualidade que eu tô, na qualidade que eu trabalho. Minha prioridade é qualidade. Então, quando você trabalha com linha de produção de qualidade inovadora sempre, produtos novos, você requer muito tempo, muito esforço, muita dedicação, muitos recursos, né? O básico é você ter toda a habilidade, todo o conhecimento, a qualificação para isso. E mesmo assim, por mais que você se aprimore, né, que a linha de produção de engenharia de software requer que você se aprimore e seus funcionários se aprimorem sempre, evoluam,
para você ser cada vez melhor, uma pessoa cada vez melhor, aquele trabalho lhe dá um benefício intelectual como pessoa. A engenharia de software preza muito pela evolução da pessoa, para você não ficar só no dinheiro. E você ser um funcionário melhor, mais competente e tal, e colaborar com a sociedade evoluindo em todos os sentidos. E até seus clientes terem produtos melhores. A questão do produto melhor e o dinheiro é uma consequência, né? O trabalho intelectual é a evolução que importa, a qualificação, evoluir a qualificação para a engenharia de software é isso aí. E quando você trampa com conteúdo de muita qualidade na internet, textos que às vezes você passa 4 horas escrevendo, 6 horas, aí você descansa, no dia seguinte você revisa para dar uma olhadinha, às vezes adiciona uma coisa. Por exemplo, tem gente que queria me ensinar poema e que eu escrevo errado. Eu já passei 2 anos escrevendo poema, praticamente todo dia. Parei uns 5 dias para descansar durante esses 2 anos. E meus poemas são poemas de verdade, não são receita de bolo, besterol feita na IA, ou até mesmo rimazinhas bestas. Então, é como tem gente que não entende de Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Caetano Veloso, uma galera boa, nacional e internacional, que não gosta que mexam na obra de arte dele. Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, muitas vezes passa 4, 5 anos produzindo um disco de 10 músicas. Um disco com 10 obras ali. E Enigma já chegou a ficar 8, 10 anos para fazer um disco. Então, tem gente que não entende esse tempo, né? São pessoas desqualificadas, estão acostumadas com porcaria, estão preocupadas com dinheiro, pensa que estala o dedo e compõe o poema, a letra, a melodia, ou seja lá qual for a obra. Pensa que estala o dedo e acontece, não tem nenhum tipo de qualificação para lidar com qualidade, etc e tal. São pessoas, eu tô falando as pessoas que não são as piores, imagine as piores. Então, quando você trabalha com esse tipo de trampo, de muita qualidade, e olha que Caetano, Djavan, Chico Buarque, essa galera sempre, eu tenho rinite alérgica, sempre trampou nesse nível, né? Nunca baixou o nível. Então essas pessoas que têm essa qualificação, que são artistas, seja lá qual for a área, elas sabem que deixar terceiros interferirem em sua obra, corromperem, tirarem qualidade, comprimento, tamanho e tal, é um pecado absurdo, porque aquela obra ali é única, tem muita qualidade, é muito importante para a sociedade, e levou muito tempo, é muito cara, e não quer que nenhuma gravadora, nenhuma editora, nem nada tire a oportunidade de crescer, né, do público crescer com aquela obra. Porque nós trabalhamos para o público, o que precisa. E as pessoas que pensam que um microchip não tem nada ali, porque vem um microchip, um die exposto, ou um microchip preto de silício, pensa que aquilo ali é simples, é só um negócio preto com perninha, não tem noção do quanto você precisa se qualificar para fazer um negócio daquele ali, o trabalho que dá para evoluir aquilo ali. Eles pensam que são chips diferentes, só mudou a aparência, não sabe de nada. Não sabe o quanto você precisa. E são pessoas que também não aceitam que tal qualificação seja necessária, porque são pessoas narcisistas. Elas não aceitam que as pessoas precisem labutar muito para se qualificarem para fazer algo complexo. Elas não aceitam que pessoas façam coisas complexas. Então são pessoas que você tem que tomar cuidado com a opinião, para não aliciarem você, que é um dos assuntos aqui. Então, aí eu tô passando a fazer uma introdução gostosa em vocês, né, torando vocês, porque eu estou tratando exatamente de minhas produções na internet. Eu produzo com muita qualidade, e qualidade requer tempo. Vamos dizer que agora eu comecei a ganhar dinheiro no YouTube, né? Me liberaram para ganhar dinheiro, e eu estou ganhando dinheiro, seja lá qual for o dinheiro. Se eu for obrigado a fazer 1, 2, 3, 4, 5 vídeos por dia, e eu preciso de pelo menos uma semana para fazer um vídeo de qualidade, é claro que meus vídeos, mesmo que eu faça só um por dia, a qualidade não será a mesma, será muito menor. Não tem como produzir. Não é receita de bolo, não é besterol. E as pessoas que me acompanham, não são muitas, embora tenha muito tempo, elas sentirão aquilo ali, sentirão a perda de qualidade, a perda de desempenho. Elas estão me acompanhando porque precisam daquilo, gostam daquilo. E eu jamais, por mim e por elas, deixaria de produzir algo de qualidade. Eu não sou fútil. Eu não tô aqui pra ficar rico com isso aí, enganando os outros.
Aí, outra coisa que é comum, né? É as pessoas falarem a questão de análise. Cara, vocês sabem o que é análise? Você não sabe o que é análise. Né? Eu vejo muita pessoa falando assim, fulano analisa, ou então a pessoa tá na internet, eu tô analisando tal filme. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu tô analisando o filme Superman novo. Ah, porque botaram a sunga do lado de fora, porque o azul tá mais claro. Brother, se você pensa que isso é análise e que você analisa fazendo isso, você tá na merda, brother. É muito narcisismo. Você nunca terá habilidade de análise, é coisa rara e custa caro você ser analista. Você está dizendo que botar a cor preta do lado da cor branca é análise e você dizer que é diferente? Você precisa botar um do lado do outro para você dizer que é diferente? Você pensa que você fazer um comentário ou dizer uma opinião sua é análise? E não é narcisista, que não aceita que pessoas sejam muito superiores a você em tudo? Olha o estilo de vida que você criou para você mesmo. Você gosta de se enganar, você gosta de acreditar que ninguém sabe tarefas complexas. Você fica agressivo quando vê pessoas que fazem isso, você quer destruir a pessoa. Olha o estilo de vida que você escolheu para si mesmo. A gente se afasta e a gente é ruim. As pessoas se afastam e a pessoa é ruim. Por que você quer estar perto das pessoas sendo tão nocivo? Então, analisar é algo profundo, algo que requer uma quantidade de conhecimento, habilidade, complexidade e qualificação naquele ramo de análise que a maioria não tem. Tem muito comentarista de futebol, muito comentarista de filme, de quadrinho, de livro, comentarista, mas não tem análise nenhuma ali. Né? O cara falar, não, porque a personagem tal agora tá diferente, porra, assim, ela vestia rosa, tá vestindo azul agora. Isso é análise? Né? Ou então você comparar que a roupa da Claire do Resident Evil tá mais escura no Resident Evil Remake do que é mais clara no clássico. Isso é análise? Você comparar cores, isso é análise? Você tá na merda, brother. E se você tá seguindo esse tipo de gente aí, eu recomendo você tomar cuidado. Uma coisa... Desculpa, meu nariz coça. Uma coisa é você procurar na internet uma resenha ou um resumo que, de fato, não tem que ter uma análise, a não ser que seja uma análise ali de alguém bom. Por exemplo, eu não recomendo certa literatura, você pegar certa literatura para poder consumir. A maioria das pessoas não consegue consumir aquilo ali. Você pega um Hegel, você pega um Marx, você pega alguns filósofos aí, alguns cientistas. Eu não estou nem falando uma especialidade da ciência da computação, que você tem que ser bom e dominar aquela área para você estudar aquele conhecimento daquela pessoa. Estou falando a filosofia e etc e tal. Eu recomendo você não ler Hegel, não ler Marx e tal, porque a maioria das pessoas nunca entenderá aquilo ali. Até mesmo um colega meu fala de Kant, eu não lembro se eu li Kant, eu não decoro termos, parece que eu li Kant muito jovem. São carregados, são análises carregadas, são literaturas pesadas para quem está muito qualificado, quem está capacitado para poder aprender aquilo ali. Aprender não é decorar. Então, quando você fala de um cara desse, eu recomendo você ler um livro de uma pessoa que dominou Marx, que dominou Hegel, que dominou Kant, ou seja lá o que for. Você pegar essa pessoa, um livro desse que ele resume, ele explica aquela obra, o Capital, a questão do espírito de Hegel. Você pega um livro desse e você vê se você consegue entender a partir de um cara bom que domina e simplificou aquela obra. Se você não conseguir entender uma pessoa dessa, não vá para a obra original, porque você não conseguirá entender. Eu conheci gente formada em filosofia que não conseguiu entender de forma alguma Kant, Hegel. Eu conheci gente formada em economia que não conseguiu entender Marx de forma alguma. Eu não estou nem falando as questões mais matemáticas de Marx, que realmente tem muita obra que eu não me ative a nenhuma fórmula, nenhum cálculo matemático. Eu sou um teórico, sou cientista da computação, e não havia necessidade de eu estar analisando certas fórmulas. Eu não tinha interesse, e as obras são grandes. E minha leitura é lenta, é muito carregada, é muito cansativa, eu sou analista. Eu não leio superficialmente as obras, eu passo todo um processo intelectual na literatura, de análise, de construção, engenharia reversa, para entender o que a pessoa pensou, o que ela queria com aquilo ali, quais foram as técnicas que ela aplicou. Eu faço uma engenharia reversa ali para eu aprender com aquele cientista.
Não é uma leitura superficial rápida. Isso requer tempo. Quando eu tenho que ler mesmo, eu tenho que estar descansado, é carregado, demora. Minha leitura é diferente, não é decoreba. Então, se você não conseguiu entender um cabra bom que explica Hegel, que explica Kant, que explica Marx, que explica seja lá quem for, não pegue a obra original, porque você não conseguirá entender de forma alguma. Agora, se você conseguiu entender e digeriu bem, por mais que fez esforço, você pode partir para a obra original. Fora isso, não vá. Como eu estou lhe falando, eu conheci pessoas formadas em filosofia que não entenderam a explicação de Hegel, de Kant, e essa galera não entendeu, não conseguiu entender. E a maioria das coisas da filosofia, essas pessoas, decoraram aquilo ali, só repetem, são decoradores e replicadores. Né? Muitas vezes fala bonito, com aquela ar de autoridade, bababá, mas não é grande coisa não. Entendeu? No máximo é um reprodutor, entendeu o que a pessoa falou, mas muito superficialmente. Então eu recomendo você não ir para essas obras, até para não se traumatizar e não perder tempo. Porque não é porque é uma explicação de um especialista que é simples e fácil. Ele está explicando algo extremamente complexo, então ele está dentro do contexto. Ele só está tentando lhe apresentar para ver se você se interessa, se você quer aprofundar e facilitar. Porque muitas vezes você tem capacidade de entender um Hegel, mas quando você mergulha em um cara que explica assim, quando você mergulha na obra original, você mergulha com um embasamento, facilita muito, você entende muito mais. E não precisa de releitura, tanta releitura. Teve muita obra que eu fiz releitura. Principalmente muita obra que eu li na adolescência, eu tive que reler adulto. Então, cuidado com isso aí. Então, quando a gente fala de obra, eu escrever um texto, eu fazer um vídeo e tal, eu mesmo não gosto de editar, requer muito esforço, minha edição é muito boa. Eu gosto de fazer uma obra de arte, gosto que fique legal para o público, esse público pequeno que me acompanha. Então é cansativo editar, dá muito trabalho. Então, esse vídeo mesmo aqui eu faço sem cortes. Se eu esqueci alguma coisa, ou eu tô coçando o nariz ou o que for, não tenho vergonha nenhuma. Sou uma pessoa normal, coço o nariz, tenho alergia, fico descabelado, não sou nem um top model. E não há necessidade disso aí. Eu faço aqui em linha direta e não gosto de cortar, não gosto de editar, de forma alguma. E faço, acabou. Eu não quero editar, não quero deixar bonito. Meus vídeos que tem que estar bonito, com efeito, com transição, eu faço. São vídeos diferentes. E fudeu. Entendeu? É assim que funciona. E já conversei com gente que já falou, não, você não precisa editar, você não precisa botar efeito, a gente tá preocupado com conteúdo. E até porque tem falta de conteúdo. Como eu falei, o que não falta é charlatão, se chamando de analista aí, de intelectual, de sabedor, com muito tipo de falácia. Claro que tem muita gente que mente e passa falácia sem saber o que está fazendo, porque não domina aquela área. E tem gente não, que é intencional. Né? Por exemplo, tem muita gente que é formada em direito que quer dar palpite em política. Política é um elemento do direito. O direito é um dos elementos da política. Mas ela, de forma alguma, é a maioria da política. É uma partezinha da política. A economia é muito maior, a ciência e a economia é muito maior na política do que o próprio direito. A filosofia também faz parte da política, né? Não é para menos que seja sempre indicado a gente ler os livros de Platão. E dentre outros filósofos, você está lidando com gente que gosta da política para o mal. Então toda a sabedoria que você tiver de seres humanos é bom ter. Por exemplo, você lê Sherlock Holmes, tem muita filosofia ali nos contos, né? Ele trata de gente ruim. Os irmãos Grimm também tem os contos falando de gente ruim, embora um cenário místico. Tem As Mil e Uma Noites também tratam muito dessa questão de ilustrar a maldade humana. O próprio Sherlock Holmes tem isso aí também. Então todo tipo, e são discussões filosóficas. Não é porque não está com o nome de filosofia que não é. É por isso que estou falando, cuidado com as pessoas que decoram. Elas decoraram que tal música é rock e acabou. Elas não têm capacidade de analisar nem perceber nada. Elas querem cantarem de galo e alimentarem seu ego, dizendo para si mesmas que sabem tudo sobre tudo. Mas as discussões dos irmãos Grimm, das Mil e Uma Noites, do Sherlock Holmes são discussões claramente filosóficas, com um tipo de cenário que é romance, ou conto, ou novela. Não é porque não está um livro intitulado tecnicamente filosófico que não seja. Se você não sabe perceber isso aí, você não sabe nada. Pare de falar besteira. Continue alimentando seu ego aí, se considerando sabe tudo, mas você não é nada. Então, observe que eu até fico despreocupado com o meu conteúdo, com a estética de meu conteúdo, porque meu público que precisa de conteúdo mesmo verdadeiro, denso, não se preocupa de eu estar deixando muito bonitinho.
Já ouvi alguns comentários, né? Pintei o cabelo e tal, com medo de certas coisas, mas não tô nem aí. E eu não gosto de estar editando, dá muito trabalho. Minhas edições não são receita de bolo. Você clica, raça, não sei o que e tal, e pronto. Dá um trabalho da porra conceber aquilo ali, aquela obras únicas. E eu não gosto, cansativo. Eu pesquiso muito, dá muito trabalho, cansa. Então, a questão é, será que eu, a partir de agora, vamos dizer que o YouTube quer me dar 10 mil reais por mês para poder botar um vídeo por dia na internet. É possível? É, enganando as pessoas. Né? Eu perderia meu público, decepcionaria meu público e pronto, pararia de produzir qualidade. É diferente da pessoa que já começou com futilidade, com observações simples, triviais, simplórias, simplistas, e continua nesse ramo aí. As pessoas pensam que aquilo ali é o máximo. Ela não decepciona ninguém, porque ela sempre trabalhou no piso, né? Ou então era muito fútil, maligna, e não tem como se decepcionar com aquilo ali, porque já tá no mínimo possível ali. E meu conteúdo não. Então, e existem algumas pessoas que trabalham com conteúdo denso, né? Conteúdo denso. Já tem gente que infelizmente queria produzir um pouco mais de conteúdo denso, mas precisa sobreviver, então não tem como fazer. Ela vive daquilo ali. Então, essa é a questão. Eu, sinceramente, eu não largaria a faculdade, o mestrado, a ciência, meu conteúdo denso, carregado, único, analítico, para poder estar só no dinheiro. Eu teria que estar passando muita fome para talvez fazer isso aí. E explicaria nos vídeos que é uma necessidade que eu tenho. Eu faria um esforço para de vez em quando ter uma coisa boa ou outra para o público original, mas de forma alguma seria desonesto, enganaria meu público de maneira alguma. E isso você não encontra na internet, honestidade. Né? A internet deu palco a pessoas malignas, usurárias, narcisistas, psicopatas, mentirosas, enganadoras, dissimuladoras, aliciadoras. A maioria é isso aí. A maioria é isso aí. Entendeu? E você não tem noção de quanta gente já quis desfazer de mim, enviando vídeo, porque fulano é famoso, faça como ele, e que não sei o que, e que não se preocupe com o conteúdo, a galera quer quantidade, tentando me aliciar de qualquer forma, Bruno, incomodada com o meu conteúdo. Incomodada e ficando com raiva, com ódio, e tentando até me intimidar e me controlar para poder eu parar. E eu não sou o único. Os haters estão em todo lugar. Eu sou um que não é famoso. Tem gente que passa por isso muito pior, que tem mais dinheiro, mais fama. São mulheres lindas também, que a estética também incomoda. Então eu sou uma pessoa que qualidade incomoda. Por mais que meu público seja pequeno, eu tenho problemas. Entendeu? Mas outras pessoas que já estão ali no ramo, famosíssimas e ganhando dinheiro, passam por perseguição muito, muito maiores. Então eu espero que ficou clara essa questão. Linha de produção, minhas escolhas e tudo mais. E se um dia por acaso eu tivesse que ganhar dinheiro com a internet, tivesse a oportunidade, eu deixaria claro, olha, tenho que baixar a qualidade para diversificar o público, para eu ganhar alguma coisa, para eu sobreviver, mas não deixaria de forma alguma de produzir material de qualidade para meu público original, fiel e que gosta e precisa desse tipo de material de qualidade, de profundidade, de análise, porque você ficar na linha de conforto, ficar naquele nível ali preguiçoso, não, eu quero pessoas fúteis que façam observações superficiais, que a cueca do Superman tá vermelha demais, porque você é preguiçoso, você é burro, você não gosta de evoluir, não tem amor próprio, você quer se manter naquilo ali. Agora o complicado é pessoas assim, que produzem e que consomem, querer lhe controlar, lhe manipular, lhe destruir. Já tentaram me dar strike, e eu não sou famoso, não ganho dinheiro, porque eles se incomodam com isso aí. Mas tem gente que precisa e gosta desse material. Tem gente que precisa de uma análise profunda de um filme, de um livro, de uma literatura, para poder entender melhor, se aprofundar melhor, de fato absorver, evoluir e alcançar níveis superiores. Porque a obra de arte, seja lá qual for, uma música, um poema, um texto, o que for, uma escultura, de fato ela tem que ter a capacidade de mexer com sua mente, de você trabalhar aquela sua mente e você passar para um nível intelectual superior. E nem sempre você consegue fazer isso sozinho. Você precisa da colaboração de terceiros, como é meu objetivo, né? Tanto um filme como uma literatura, o que for, um seriado, um desenho animado, precisa disso aí. Porque o que não falta é desinformante na internet, né? As pessoas malignas se querem o mal de todo mundo. A internet é uma oportunidade para ela fazer mais mal, desinformar e prejudicar mais gente ainda em todos os lugares do mundo, porque a internet está em todo lugar. Entendeu? E tem gente que sente, percebe isso aí e precisa desse tipo de conteúdo de fato verdadeiro, que agregue, que evolua, que traga sabedoria. E eu não posso de forma alguma atrair esse tipo de público.
que me acompanha.